paz do Senhor, meus irmãos. É com grande satisfação que os recebo aqui para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E hoje a gente vai dar continuidade, a gente já está chegando no finalzinho, hein, da nossa epístola aos Efésios. Hoje a gente vai tratar do capítulo 5, extremamente prático, meus amados. Lembrando que, e é importante fazer essa recapitulação, eu já disse em aulas passadas que até o capítulo 3 o apóstolo Paulo é muito teórico, é muito teológico, por assim dizer. Mas, a partir do capítulo 4, a ideia do apóstolo Paulo é não explicar a teoria, né, vamos dizer dessa forma, mas sim aplicar tudo aquilo que ele explicou anteriormente. Então, se até o capítulo 3 ele estava falando do plano eterno de Deus, que ele já havia planejado desde a eternidade, de reunir homens e mulheres, gentios, judeus, no mesmo corpo, ou seja, a igreja, agora ele está apresentando a maneira prática como isso vai acontecer. É por isso que ele vem tratando das relações humanas dentro da comunidade cristã. Mas, meus irmãos, antes da gente entrar de fato na nossa aula, eu preciso pedir a você o seguinte: curta esse vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude nesse projeto. Como eu já tenho dito, eu quero que este projeto chegue aos 4 cantos da nossa nação, que todas as pessoas sejam abençoadas, haja vista que nós precisamos manter a nossa escola dominical robusta, meus amados, para que a nossa igreja, a nossa comunidade possa crescer cada vez mais. Então, nos ajude nesse projeto. E caso você queira esse material que eu estou projetando na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, o link vai estar aí na descrição, ou pelo meu WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora, ok? Dito isso, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Já estou aqui com a minha Bíblia em mãos e também com a minha lição de escola bíblica dominical. Efésios capítulo 5, o tema da lição de hoje é a conduta cristã no mundo e no lar. Então veja, meus amados, que agora o apóstolo Paulo ele não está tratando somente da conduta cristã na comunidade, dentro da igreja, na congregação, mas como esta conduta, como esse plano de Deus que é a igreja, vai refletir no mundo, e como também os cristãos devem se comportar dentro dos próprios lares, ok? O nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, que nos diz: pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, esse texto é uma chamada de atenção do apóstolo Paulo para aqueles crentes de Éfeso. Ele está dizendo, olha, antes de Cristo vocês andavam em escuridão. Vocês não sabiam para onde estavam indo, vocês não conseguiam discernir a realidade, vocês não conseguiam discernir a verdade, mas agora vocês estão na luz. Mas agora vocês caminham e sabem para onde vão, porque vocês são luz não de vocês, mas luz no Senhor. Olha que termo importantíssimo para a correta compreensão desse texto, meus amados. E o apóstolo Paulo, ele ainda terminando de chamar a atenção, né, colocando aquela cerejinha no bolo, ele coloca e diz o seguinte: andem, já que vocês são luz, andem como filhos da luz. E a palavra andar aqui não diz respeito ao caminhar propriamente dito, mas sim, meus amados, a ideia de comportamento. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, já que vocês são luz, comportem-se como filhos da luz, ajam como tal, façam jus ao nome de cristãos que vocês carregam. Vamos falar dessa forma. E aí, você, professor de escola bíblica dominical, você pode já começar a trabalhar com a sua classe desde aí, ok? É imprescindível que nós, enquanto cristãos, nós venhamos a caminhar como cristãos. Nós somos aquele povo, meus irmãos, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Nós somos aquele povo, meus amados, que nos vestimos diferente. Só que isso não basta. Não basta usar uma calça comprida ou uma saia até o pé. Não basta carregar uma Bíblia debaixo do braço para cima e para baixo. O apóstolo Paulo está dizendo, andem como filhos da luz. Comportem-se como filhos da luz. Ajam no trabalho, na escola, em todos os lugares, como filhos
da luz. Então já é uma exortação bem prática. Como eu disse, esses capítulos finais de Efésios são bem práticos, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, parafraseando ele novamente, já que vocês eram trevas e não são mais, agora vocês são luz, vocês devem se comportar como tal. Objetivos da lição, meus amados. Observar a importância de se andar na luz. Vencer o pecado, sendo cheio do Espírito Santo. E o objetivo 3, compreender as responsabilidades que marido e mulher têm um com o outro. Dentro da nossa estrutura natural de Efésios capítulo 5, nós temos uma divisão que vai do versículo 1 até o versículo 21 e do versículo 22 até o versículo 33. Efésios capítulo 5, como eu falei, irmãos, ele é mais prático que o capítulo 4. Principalmente porque é neste ponto em que o apóstolo Paulo começa a dar instruções para a vida no lar. A partir do capítulo 6, nos seus primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho da relação entre pais e filhos. No fim do capítulo 5, ele institui alguns parâmetros para a relação entre cônjuges, mas, como eu disse, a praticidade deste capítulo está justamente aí, ok? A primeira divisão, que vai do versículo 1 ao 21, tem como base, nos seus versículos 1 e 2, o fato de que nós devemos ser imitadores de Cristo. Olha lá, irmãos, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma analogia familiar. Lembra que eu disse que agora no final do capítulo 5, começo do capítulo 6, ele está falando da vida no lar? No começo do capítulo 5, ele está usando a mesma analogia. Olha, da mesma forma que um filho que o seu pai ama, e também ele ama o pai, tende a imitar o comportamento do pai, ou uma filha imitar o comportamento da mãe, vocês também devem imitar o comportamento do Pai Celestial. Vocês também, perceba que não é uma sugestão, é um imperativo. Sejam imitadores. Façam como Deus faz. Tomem as atitudes que Deus tomaria. Peçam orientação a Ele. Se você não sabe como agir, se você não sabe o que você faz, você pergunta. É uma máxima antiga, eu não sei, eu pergunto. Por que eu digo isso? Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 6, é a respeito do andar em oração. E quando nós falamos de imitar a Deus, de se comportar como Deus, nós precisamos entender justamente isso, que o cristão, para estar capacitado a andar, a imitar a Deus como um filho amado, ele precisa andar em oração, orando em espírito em todo o tempo. Sabe, aquela pessoa que tem a capacidade de andar pela rua, de estar trabalhando, até mesmo conversando com outras pessoas, mas estar em conexão direta com Deus, falando com Ele, conversando com Ele, pedindo orientação, é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. O primeiro passo para ser imitador de Deus, como ele está mandando no versículo 1, é andando em comunhão, andando em oração em todo o tempo. É como alguns crentes dizem, andando em espírito. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair desse capítulo. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda no versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então veja que o apóstolo Paulo, quando se trata de religião, ele não é dogmático no sentido de que basta nós guardarmos algumas doutrinas ou cumprirmos alguns rituais. A última epístola que nós estudamos foi a epístola aos Gálatas. E a grande ideia que nós temos ali é que se você foi circuncidado, isso já basta, não. Dentro de um quesito religioso, irmãos, talvez cumprir alguns rituais seja o suficiente para você andar de cabeça erguida, mas no cristianismo é completamente diferente.
O apóstolo Paulo agora, ele não está dizendo a eles com um tom de ordem, olha, guardem o sábado, se circuncidem, cumpram os rituais. Não, ele está falando, andem em amor. Então, voltando lá no comecinho da aula, agora do capítulo 4 ao 6, o apóstolo Paulo está falando a respeito das relações sociais em que os crentes inseridos nesta comunidade esta que é o planejamento eterno de Deus, como esses crentes devem se comportar. Qual é a constituição do reino? E o apóstolo Paulo está dizendo, como alguém que faz parte da comunidade, como alguém que faz parte do propósito eterno de Deus deve se comportar? Está aqui, andando em amor. Porque se você imita Deus, você anda em amor. Se você age como o Pai Celestial, você anda em amor. Então, novamente, perceba que o apóstolo Paulo não trata apenas de doutrina, mas de prática. Ele não é apenas dogmático ou fala de rituais, ele fala de prática cristã. A praxis que o cristão deve trazer consigo é esta, irmãos, andando em amor. E dos versículos 3 ao 7, o grande tema é evitar a impureza e a idolatria. Irmãos, vamos aqui, no versículo 3. Mas toda impundícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, que ele está dizendo, olha, isso daí não deve nem ser nomeado, vocês não devem nem falar disso. Quanto menos fazer. O apóstolo Paulo ele está usando um recurso linguístico de exagero proposital. Ele está exagerando, olha, vocês não devem nem falar disso, nem nomear essas coisas. Se eu não devo nem falar, se eu não devo nem nomear, eu também não devo fazer, eu não devo praticar. E eu não devo praticar o quê? Eu não devo nomear o quê? Impurezas, imoralidade, cobiça. No versículo 4 ele continua dizendo que nós não devemos praticar, nem ao menos por meio de nomeações, nem conversação torpe, ou em algumas versões, talvez na sua esteja assim, nem palavras torpes saiam da vossa boca. O que é palavra torpe? Muitas pessoas pensam que é aquele palavrão, né? Aquela coisa feia, vai não sei para onde, faz não sei o quê. Irmãos, no original grego, a palavra torpe é saplós, e traz a ideia de algo podre, fétido, que está em estado já de putrefação. E palavra torpe não se trata apenas de palavrão, mas toda palavra que não edifica, brincadeiras imundas, conversações imundas. Talvez você aí no seu ambiente de trabalho, ambiente escolar, você acabe tendo que conviver com pessoas que gostam de falar besteira, de falar do sexo oposto, ou de falar da vida dos outros. E isso, irmãos, está ligeiramente ligado à ideia de conversação torpe. Porque é uma conversação que destrói. É uma conversação que corrói a moral, que corrói a boa convivência da comunidade. Irmãos, o próprio Cristo, falando a respeito disso, ele diz o quê? Olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de saplós, né, de coisas imundas, de podridão, de putrefação, da nossa boca vai sair a mesma coisa. Porém, se nós nos enchemos da palavra, como o apóstolo Paulo vai dizer daqui a pouquinho, não vos embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, o que sairá da nossa boca? O que nós iremos exalar? Em outra epístola, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós somos o bom perfume de Cristo. Irmãos, se nós somos o bom perfume de Cristo, logo exalamos nós a fragrância de Cristo. Percebam que o apóstolo Paulo está dizendo e que nós estamos tentando explicar hoje. O apóstolo Paulo começa o capítulo falando, olha, vocês devem imitar a Deus. E agora ele está dando a receita. Primeiro, andem em amor. Não vivam em impundícia, em impurezas. No versículo 4, sem conversação torpe, aí ele continua aqui, ó. Nem palavras vãs, nem chocarrices, que é brincadeira de mau gosto. Aquela brincadeirinha besta.
Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, o linguajar do cristão deve ser um linguajar de ações de graças. Falemos da palavra, sobre a palavra e com a palavra de Deus na nossa boca. No versículo 5 e 6 ele diz da seguinte forma ainda: sabei, pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, e de Deus. E no versículo 6 ele complementa isso, tá, irmãos? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo, olha, já que vocês não são mais trevas, vocês são luz, cumpram essas coisas, porque é isso que Deus odeia nos filhos das trevas, nos filhos da desobediência. Ele está deixando bem claro, olha, o que agrava o pecado das pessoas que andam sem Cristo é justamente essa conduta inconveniente. Mas, no versículo 7 ele diz, não sejam participantes com eles. Ou seja, eles praticam a imoralidade, eles falam imoralidade, eles vivem na imundície, mas você não deve participar. Você não deve ser um participante dos delitos daqueles que são filhos das trevas. E aí, ele continua, meus amados, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. E aí nós temos a segunda parte da primeira divisão, que é andar como filhos da luz e discernir o que agrada ao Senhor. Olha lá no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, se nós somos filhos da luz, se nós andamos na luz, qual é o nosso fruto? Bondade, justiça e verdade. No versículo 10 ele diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, cumplicidade é crime também. Se você é cúmplice daqueles que praticam a iniquidade, se você é cúmplice das obras das trevas, e a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, obras infrutíferas, diz respeito a algo estéril, algo que não tem capacidade de gerar vida, algo que destrói. Então perceba que nós, como filhos da luz, nós devemos nos comportar, falar de tal forma a gerar vida. Este é o comportamento dos filhos de Deus. E aí nós temos a terceira divisão, que vai dos versículos 15 ao versículo 21. Primeira coisa que ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, uma pessoa que não sabe o que fala, não sabe o que faz, uma pessoa inconveniente, inconsequente, não seja dessa forma. E sim como sábios. Irmãos, quando ele fala para nós andarmos como sábios, não é aquela figura daquele homem que você olha e fala, olha que homem, não é isso, irmãos. É uma postura de sabedoria, uma postura de prudente. A prudência, irmãos, o que significa prudência? É você refletir as suas ações antes de tomá-la. Antes de fazer certas coisas. E infelizmente, você sabe disso, você pode jogar isso aí na sua sala, na sua classe de EBD. Quantas vezes nós agimos com imprudência? Quantas vezes nós não pensamos antes de tomar uma atitude séria? Antes de falar, antes de tocar, antes de agir. E isso é falta de prudência. No versículo 16 ele dá um conselho imprescindível para o cristão. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo, irmãos? Remir o tempo é não perder tempo. Pare de perder tempo com coisas inúteis. Pare de perder tempo com essas condutas inconvenientes. E vamos adicionar coisas também para os dias de hoje. Para de perder tempo com coisas que não edificam. Para de perder tempo com rede social que não te edifica. É lógico, irmãos. Eu não estou falando que a rede social é coisa do diabo, que a internet é coisa do diabo. Não estou falando isso. Tem muita coisa boa lá. Eu mesmo uso. Tá aqui. Eu tô mexendo com isso. Estou gravando um vídeo para vocês. Instagram também tem coisa boa. Outras redes sociais tem coisa muito boa. O problema é quando a gente é dominado por aquele vício. Quando a gente começa a ver coisa fútil. Sabe quando você começa a passar a telinha ali do celular? Aí daqui a pouco você vê um macaco pregando um prego na madeira e você tá perdendo 5 minutos vendo um negócio desse.
ou outras coisas, sei lá, um papagaio falando. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando, olha, não é mais hora de perder tempo. Se nós remíssemos o nosso tempo, irmãos, da forma como o apóstolo está nos incentivando aqui, nós teríamos muito mais sucesso em nossas empreitadas. Remindo o tempo, irmãos, nós vamos orar mais, nós vamos ler mais a Bíblia. Nós vamos buscar mais conhecimento, mais capacidade espiritual. Remir o tempo significa justamente isso. Por quê? Ele dá um porquê, irmãos. Porque os dias são maus. E os filhos das trevas não perdem tempo. Porque nós, filhos da luz, perderíamos. Porque nós, filhos da luz, perderíamos tempo, irmãos. É injusto, né? Então, percebam quais são os conselhos do apóstolo Paulo para nós. Versículo 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ou seja, não fica como uma pessoa que não sabe para onde vai, porque quem não sabe para onde vai é quem está nas trevas. Vocês não podem ser insensatos, você tem que compreender a vontade de Deus como oração e palavra, irmãos. Esse é o conselho prático do apóstolo Paulo para nós. E aí, encerrando, o apóstolo Paulo diz no versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, imagina os conselhos práticos do apóstolo Paulo nessa época. Se ele está falando isso, é porque tinha, né, irmãos? O pessoal que enchia lá a cabeça de vinho. Então, o apóstolo Paulo, ele dá esse conselho logo após ele dizer, vamos remir o nosso tempo. Então, como eu falei aqui, né, de redes sociais, o apóstolo Paulo está falando de vinho. Não é mais tempo de você ficar se embriagando com vinho. Não é mais tempo de você ficar se embriagando com novela. Não é mais tempo de você ficar se embriagando com coisa fútil na internet. É tempo de remir o tempo. E como nós vamos remir o tempo? Enchendo-nos do Espírito Santo. Aplicação prática, ok? E agora, nós vamos para a segunda divisão natural do capítulo 5, onde nós falaremos das relações no lar cristão, principalmente entre marido e mulher. E o primeiro conselho do apóstolo Paulo na relação conjugal é para que a mulher seja em tudo. Tá aí, meus irmãos, submissas ao seu próprio marido. Irmãos, a mulherada de hoje, é lógico, não generalizando, tá, irmãos? De maneira nenhuma. Eu tô falando daquelas pessoas que abraçam o feminismo. As pessoas que abraçam o progressismo. Esse tipo de mulher, elas fogem da palavra submissão como o diabo foge da cruz, irmãos. Uma vez nós estávamos numa escola dominical, numa igreja que eu frequentei, e o pastor que estava ministrando a EBD, ele estava falando do papel da mulher no lar. E todo mundo sabe, irmãos, não precisa ficar falando. Que mulher trabalha fora também, não é todas, né? Muitas são donas de casas, todo mundo sabe, a gente não precisa ficar falando disso. Mas aí o pastor citou lá, o marido chega em casa cansado, certo? A esposa tá com uma jantinha boa preparada para ele, tá com a casa arrumadinha. Irmãos, por que o pastor falou aquilo? Levantou uma perturbada lá no fundo e começou a falar, porque eu trabalho também, porque como que eu vou deixar a casa arrumada pro meu marido? Eu também chego cansada, eu também chego estressada. O pastor falou, calma, irmã. Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. Então percebam, irmãos, a mentalidade das pessoas hoje. Vamos ser bem claro. O papel de provedor é do homem. A mulher trabalha por necessidade. Necessidade, irmãos. Mas quem tem como obrigação é o homem. Caso não haja necessidade, é interessante que a mulher não trabalhe. Interessantíssimo, irmãos, ainda mais se tem filhos. O filho, irmãos, ele precisa da figura materna, principalmente nos primeiros anos de vida, totalmente presente, irmãos. Totalmente presente. Isso é imprescindível para a criação dos filhos. É lógico, eu não estou falando que é um pecado a mulher trabalhar. Lógico que não, irmãos. Esquecemos disso, vamos pular essa parte, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do papel do lar cristão. E agora, quando nós falamos de submissão, o autor ele vai explicar na revista que a ideia de submissão é se submeter à missão do seu marido. Nós temos mulheres, muitas das vezes, que elas querem tomar as rédeas da casa e decidir os rumos sozinhas. Que a família vai tomar, que o marido vai tomar, que Irmãos, não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Biblicamente, não é assim.
E eu desafio qualquer pessoa que está assistindo, que acha que é o contrário, a debater comigo esse assunto. Vamos debater biblicamente. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos, o papel da submissão. Mas é lógico, é uma via de mão dupla. Porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala de submissão, ele fala também de sacrifício. Entregue-se à sua esposa. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, porque se os homens de hoje, eles não têm a coragem de se envolver em problemas em prol da sua família, o conselho do apóstolo Paulo é justamente esse, que o marido, ele é aquele que se sacrifica pela família. Ele é aquele que, se for possível, morre. Inclusive tem um vídeo no Instagram, né? Não sei se alguém aí que está assistindo já viu esse vídeo, em que um cara tá passeando na rua, né? Ele começa a perguntar para os casais. Primeiro ele pergunta para a mulher: você morreria pelo seu marido? Ela fala: não, lógico que não. E depois ele pergunta para o homem: você morreria pela sua esposa? E todos eles, irmãos, sem pensar, falariam sim, morreria. E a culpa é da mulher? Lógico que não. Nós vemos em questão de instinto, tá? É lógico, como eu disse, não dá para generalizar, cada um é cada um, mas eu tô falando de instinto, inclinação natural, ok? E o papel, irmãos, o modelo de papel familiar é Cristo, a relação de Cristo e a igreja. A igreja é submissa a Cristo e Cristo se entregou pela igreja. Então veja que em tudo, lembra que eu falei que o apóstolo Paulo é bem prático? Em tudo, Cristo e as relações que Cristo estabelece é o nosso exemplo. Irmãos, indo adiante aqui, dentro das nossas aplicações práticas, o amor e a santidade devem marcar a vida cristã. O lar cristão deve refletir a relação entre Cristo e a igreja. Casamento é mais do que convivência, é ministério mútuo. Buscar sabedoria e enchimento do Espírito Santo em todas as áreas. Recomendo, principalmente se você for usar os slides aí que a gente disponibiliza. Irmãos, batam firme nisso aqui, nessas aplicações práticas, ok? Orientações aos professores. Destaque o contraste entre as obras das trevas e a luz de Cristo. Mostre como o casamento é um símbolo profundo do Evangelho. Estimule os alunos a viverem com intencionalidade e sabedoria e temor de Deus. Aplique os princípios à vida familiar e comunitária da igreja. E agora, por último, meus amados, para fechar o nosso capítulo 5, a nossa aplicação pessoal, nosso relacionamento com Cristo, serve de reflexo para iluminar o nosso relacionamento matrimonial e familiar, orientando-nos em amor e respeito mútuos, segundo o modelo de Cristo e da igreja. Lembrando, ponto principal, Cristo é o nosso exemplo de como nos relacionarmos, seja na família ou seja na comunidade. Ok, meus amados? Que Deus os abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Ok? Deixa aí um comentário, fala de onde você é, se você está gostando. Ok? Que Deus os abençoe em nome de Cristo. Até a próxima.